você, Jipa das Antigas, começando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, uma satisfação estar de volta aqui. Foi de viagem, tranquilo? Bom demais. Graças a Deus. Bom demais Tomou estar no Rio aquele Grande. chimarrão? Pois é, não deu tempo, porque eu fui lá para estudos, né? Eu estudo lá na PUC do Rio Grande do Sul. Fui estudar, passei Estudar mais ainda? Ah, pois é, a tristeza, esse negócio de estudar não acaba nunca, né? Deus me livre. Mas eu não quis deixar de participar, como eu frisei na semana passada, e hoje estou aqui pessoalmente pra gente continuar contando história a respeito da nossa cidade. E é uma coisa que não rouba da gente, é a sabedoria, né? É verdade, é verdade. Sempre que e você sempre é tempo de começar. As pessoas às vezes que estão em casa falam assim: ah, mas eu tenho um colega que já estudou, não dá tempo mais de eu estudar, porque ele tem a mesma idade que eu, e ele já estudou um monte, eu não estudei. Não, estuda também. Sempre é tempo de recomeçar. Vamos parar com isso. O senhor pesquisou, nós vamos começar com nota. essa nota. Esse dia nós teve um dilema aqui. Agora, depois que você começou a fazer aqui, doutor, o quadro, eu pude entender. Mas antes nós tivemos um dilema e falar, esse é o Museu de Ji-Paraná. Quer ver a imagem? Mostra lá. Ali ao lado do Marechal Rondon, não dá que é pra o ver, telégrafo, né? A casinha do telégrafo. Deixa eu chegar mais Aí nós ficamos dentro do dilema. É o de Ji-Paraná, não é o de Ji-Paraná. Depois eu fui entender, conforme você foi falando aqui, a história, que na verdade o modelo que se criava era o mesmo, né? Exato. Há alterações. Olha, não me parece de Ji-Paraná. Vocês me passaram a nota antes de começar o programa. Eu não observei essa questão de ter ali uma casa telegráfica esse ali. homem, quem é? Esse é Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Olha lá, é o Museu das Comunicações Eles de falam que Ji-Paraná. eu acho que é o telégrafo comum, não acho Eu que acho que eu vou ter seja que o trocar próprio aqui, de né? Ji-Paraná. Agora sim. Olha, eu acredito que não. Embora O senhor quer vir havia... aqui pertinho? Pra você Eu dar uma vou olhadinha? pertinho pra gente ver isso. Deixa Eu ver. acredito que sim, é ele mesmo. Aí, ó. Falei que dá ingresia, qualquer coisinha aqui, ó. Eu acredito que não. Honestamente, acredito que Será, não. doutor? Nós podemos confrontar na semana que vem com as imagens que foram Gente, trazidas tem- naquela ocasião Sim. e nós veremos que é uma construção parecida. Se eu Ela não tem me engano, alguma essa é do semelhança. Mato Grosso. É porque aquela- havia, na semana passada, a gente pode rememorar isso depois, o nós caminho vamos- que depois nós Rondon vamos veio tirar essa fazendo dúvida. de Cuiabá até Porto Velho, havia uma infinidade de estações telegráficas, todas feitas de madeira, e aí, como aconteceu em Pode ser Ji-Paraná... uma base, né, também, né, no meio da estrada aí. Não, base meio da não, estrada, no meio da mata. ele fazia estação mesmo, Sim. é uma edificação para estação. Falaram Mas que era, né? eu não acredito que seja de Ji-Paraná, por mais que a gente queira, É, porque, né? querer acreditar. É aquela Quem coisa, que né? de Paraná. É aquela coisa, eu digo isso muito para os meus amigos. Quem é bairrista como nós, que somos aqui de Ji-Paraná, a gente é muito bairrista, a gente tenta sempre puxar a brasa Puxar para pro cima da nosso. nossa É, da e eu nossa pensei, sardinha, né? Sardinha, é verdade. O senhor pesquisa pra nós? Pesquiso com todo carinho. Fotos depois para nós mostrar qual Quero, que é. quero sim. Tá a bom, gente... até Bom, passar ela às suas mãos. Perfeito, e Vale na semana que R$7, vem já viu? temos... Não pode ficar com ela. E vale R$7 essa Fique nota aí. empenhado para a semana que Depois vem o aqui, senhor ó. paga uma gelada, tá tudo bem. Ô, doutor Juliano, o que você trouxe hoje de história para mostrar pro povo? Olha, hoje eu trouxe bastante foto e eu vou pegar um gancho, como a gente está pertinho da Páscoa, essa questão religiosa muito importante para todas as famílias, eu resolvi contar a respeito da Igreja Católica aqui em Ji-Paraná. E Ji-Paraná, ela tem aí um diferencial de muitas cidades, acontece das cidades surgirem no entorno da Igreja Católica. É muito comum isso aí, Brasil afora, né? Não é o caso de Ji-Paraná, como nós podemos ver. Ji-Paraná surgiu no entorno, primeiro de um barracão de seringal e depois da estação Tem telegráfica, as fotos? que hoje é o nosso museu. Ji-Paraná, portanto, não é uma cidade que surgiu em torno da Igreja Católica, embora a Igreja Católica tenha uma importância incrível aqui na nossa cidade. E eu vou pedir para o Joãozinho colocar a primeira foto. Aí quem está em casa vai ter alguma dificuldade para ler, até mesmo nós que estamos aqui. Esse é o documento que institui a paróquia de Ji-Paraná. Sabe em que ano? Em 1964. Ali por setembro de 64, dia 27 de setembro de 64, o bispo lá de Porto Velho diz o seguinte: Ji-Paraná, a partir de agora, é uma paróquia e por isso teremos lá um padre específico para cuidar, sabe de quantas pessoas? Vamos lá, quantas pessoas será que tinha? 69? 1968 isso. Ah, deve ter umas... Oh, me perdoa, 1964, desculpa. 64 deve ter aqui umas 15 pessoas. Tinha umas 1000, não tinha? 4.500 almas. Esse documento que nós Meu acabamos de passar, pai, Alma pra burro ele já, diz hein? que o padre Ângelo Spadori
ele cuidaria de 4.500 almas aqui em Ji-Paraná, de todas as comunidades que seriam atendidas pela Igreja Católica. Mas a Igreja Católica já estava aqui antes de se transformar em paróquia. E essa figura é uma figura saborosíssima. Nós tivemos a oportunidade de falar dela aqui numa ocasião e hoje eu trouxe inclusive fotos, como ficou prometido. Eu pediria aqui que passasse uma foto que me parece, e eu não tenho certeza, e você que está em casa, Anderson e Chico, me ajudem. Olha lá. Me parece a nossa igreja que foi demolida. É eu ela não mesmo. tenho certeza, me Ela foi mesmo. passado como tal. Ela mesmo. Aquela empresa que está ali do lado, vocês vão se lembrar, chamado Foto Rodrigo. Vocês se lembram dessa empresa de Lembro, fotografia aqui de Ji-Paraná? Não, doutor. Ela tinha ali, ficava ali no centro, perto do cinema. Hoje em Ji-Paraná ali o cinema fica quase em frente à Igreja Católica e havia... Então, essa é a antiga igreja Dom Bosco que tinha ali. A princípio seria a igreja... Que derrubaram, né? Exatamente. Para fazer essa bonitona que estão fazendo agora. E eu, inclusive, trouxe fotos dela sendo derrubada. Aham. Daqui a pouco vai passar. Joãozinho, você pode passar um pouquinho? Na Marechal Rondon, para a gente poder situar. Padre Adolfo Hall. Esse Padre Adolfo Hall, quem já foi a Jaru, quem vai a Pimenta Bueno, vai ver que tem ruas, como aqui em Ji-Paraná também tem, homenageando o Padre Adolfo. Ele nasceu lá na Alemanha, nessa cidadezinha do nome estranho aí, Bottrop, em 1905, e morreu também na Alemanha, quando ele foi lá visitar a mãezinha dele que estava mal, e acabou também morrendo por lá em 1975. Joãozinho, passa adiante um pouquinho, por favor. Aí, ó. Quem dessas figuras aí que seria o Padre Adolfo, hein? Eu sempre gosto de perguntar para Se vocês. eu fosse chutar, eu ia chutar no barbudo ali, ó. Eu também, eu ia falar que é esse barbudão. O barbudão, aquele de baixo, branco, à de frente. preto? De branco aqui. De branco. Pois é ele mesmo. É ele? Isso aí é uma foto em Ji-Paraná e olha ele aí. Barbona de respeito, hein? É como eu disse, 2 ele, semanas sem cortar. ele tem um olhar de trovão. Esse pároco alemão Brabo, não tem? que veio para Ji-Paraná com esse olhar de trovão. Você conheceu ele? Não, conheci não cheguei a conhecer. Mas quando eu cheguei, ele já tinha partido para Alemanha. Ele ficou de qual época? Tinha partido Ele pra ficou em melhor. Ji-Paraná de 1949, veja bem. Nem mesmo era paróquia, porque se eu trouxe um documento agora há pouco de 1964, significa dizer que ainda éramos dependentes de Porto Velho como paróquia. Ele é um padre salesiano, a essa ordem católica dos salesianos. Ele se instalou numa casinha na beira do rio, aqui Machado, e ele ia de barquinho, de canoa, até Jaru, até Pimenta Bueno, até Presidente Médici, levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam aqui naquela Tinha época. motor, não? Ele ia no remo mesmo, ia no remo, porque não chegava gasolina, olha lá ele descendo no Rio Jaru, pessoal. Ele é aquele de vestes brancas e chapéu de palha. É ele. Batinona ali, ó. Eu, na verdade, eu não conheci, doutor, mas o Roldão parece que ele fez o casamento do Roldão. Eu acho que, se não me engano, Padre Adolfo Hall, ele me falou qualquer Tava coisa. demorando. Padre pra Adolfo, falar, e não pense que não, mas eu já tô com material legal a respeito do futebol que vocês vão gostar de ver, ó, tá? aí sim, aí é que eu nossa não, área. é que eu não queria perder o gancho da Páscoa agora, falar do Padre Adolfo aí, Nesse tempo aí, visitando Jaru pelo rio. Esse é o Rio. Rio Jaru. Jaru. Aquele O da Rio ponte Jaru. lá. Então ele tinha, para quem tem em casa e de repente não tem essa noção, ele tinha que descer o Rio Machado até na altura onde o Rio Machado se encontra com o Rio Jaru, vira à esquerda de barco, tá, gente? Manobra, hein? E tem que ir até lá em Jaru visitar aquelas pessoas. Mas E não é o muito sofrimento. Padre Adolfo aí O homem que... devia ser musculoso Não, demais, duro, mano. Dar duro. aquela batina, devia ter uma maromba do peão, viu? Mas e a dura é essas cachoeiras que tem, né, cara? Mas era antes da De cachoeira. remo, macho. Não, quem pra baixo aqui tem uma cachoeira, vocês são de... Tu é doido, Mas né? as cachoeiras mais perigosas E que eles nós temos no Rio sai Machado, fora, né? elas estão depois ali da encruzilhada entre o Rio Jaru e o Rio Machado. Elas ficam lá em Tabajara e antes na cachoeira de 2 de Perigosa abril, mesmo. 2 de novembro. 2 de novembro. E são essas duas cachoeiras que são muito perigosas. Então ele não passava, pelo menos Não cotidianamente, conta a história. ele não passava por lá. E o Padre Adolfo, para quem é católico e está nos acompanhando, por ser salesiano, ele era devoto de Dom Bosco. E é por isso que hoje nós temos aqui em Ji-Paraná, o padroeiro de Ji-Paraná, no dia 16 de agosto, tem um feriado municipal que é o dia de Dom Bosco, em homenagem a essa devoção que o Padre Adolfo Hall tinha em relação ao Dom Bosco. E também era devoto de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele tinha essas duas devoções. Para quem é católico, essa curiosidade fica aí. De repente, as pessoas que estão em casa também são devotas desses dois santos, né, para os católicos.
E o Padre Adolfo pediria pro Joãozinho aí, pra gente passar mais material aqui, ó, da nossa querida igreja. Eu não sei vocês, é a igreja Dom Bosco. Dói o meu coração saber que a gente não tem mais essa igreja. Pode ir adiante, Joãozinho. Ela aqui, ó, isso aí no início dos anos entre 82 e 83. Por que eu sei disso? Porque é na administração Manuel Lamego, o médico Manuel Lamego. Ele foi administrador da cidade ali entre 82, mais ou menos 83. E tá lá a nossa igreja, olha o tamanhico que era o centro da cidade de Ji-Paraná. A igreja sempre como ponto referencial lá ao fundo, né? Com as duas torres. Mais adiante, por favor. Tem mais uma foto que também ela está ao fundo, junto à estação telegráfica ali. Poeira de mar devia ser, hein? Demais da conta. E é triste a gente perder esse ponto de referência, né? Pode um pouquinho mais adiante, João? Olha ali ela de lado. Essa foto é antiga, porque veja, tem até um mural ali de meia, um pequeno murinho ali no entorno. Isso aí só tinha quando não havia asfalto na igreja. E aí essa cena histórica, a meu ver, lamentável, que foi a destruição, pode ir passando aos poucos, a destruição, a demolição da igreja municipal, da igreja católica, Dom Bosco, para a construção dessa linda igreja que virá em seguida. Aí é minha opinião, não quero polemizar com ninguém, cada um pode ter sua opinião. Mas as pessoas, quando viajam, vão visitar igrejas que são aí de 100, 200, 300, 400 anos, e as igrejas estão lá. Eu entendo que nós poderíamos ter conservado esse monumento histórico, que é aquela antiga igreja que nós acabamos de passar, mas enfim, foi uma decisão que foi tomada. Vamos louvar para que essa nova igreja seja concluída o quanto antes, e que também seja abençoada por Deus, porque certamente ali as pessoas vão acolher essa nova edificação. Mas fica a história do Padre Adolfo Hall, um alemão, tão alemão quanto hoje, a quem rendo minhas homenagens, ao bispo de Ji-Paraná, bispo Norberto, Dom Norberto, que também é alemão. Então aí numa realidade paralela, aí, numa ficção, poderia o Padre Adolfo conversar em alemão aqui em Ji-Paraná com o atual bispo de Ji-Paraná, Dom Alberto, que também é alemão. Legal. 2 alemães aqui em Ji-Paraná, de repente a gente aprende umas palavrinhas aí em alemão também. Pelo menos, né, vou pedir pelo menos uma água para aprender. Mais alguma coisa, doutor? Era isso, eu queria trazer essa questão a respeito da Igreja Católica. As pessoas que são evangélicas saibam que eu também quero trazer uma oportunidade próxima a respeito da Igreja Assembleia de Deus aqui em Ji-Paraná e também a história da instalação da Igreja Batista aqui em Ji-Paraná. São duas histórias tão saborosas quanto essa história a respeito da instalação da Igreja Católica aqui na nossa cidade. Que legal! Tá aí para você o Jipa das Antigas. Obrigado, doutor. Obrigado, uma satisfação estar aqui com todos. Tá aí, Júlia Quadal, roda aí o VT.